Olá, boa noite, eu sou o irmão Raiz, eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você para a honra e a glória de Deus e de Jesus Cristo. E esse vídeo é para mostrar para você algo que Jesus Cristo falou para os judeus que serve para nós nos dias de hoje também. Então é algo muito importante e se eu e você fizer isto, nós vamos estar agradáveis a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e aos anjos também. Então, o tema dessa mensagem é esse: creia nas palavras de Jesus e não murmure. Então, Jesus Cristo pediu isso para os judeus e isso também é pedido para nós nos dias de hoje. Então, quero ler para você em João capítulo 6, no versículo 33 em diante. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo estava se referindo a ele, mas não somente a ele, mas a palavra de Deus que ele iria falar para o povo, que ele estava falando para o povo. Esse é o verdadeiro pão do céu, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele ia falar para o povo naquela época. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Então Jesus Cristo é o pão da vida. Quando ele estava falando que ele era o pão da vida, ele estava se referindo à palavra dele. Os ensinamentos dele, que não era só dele, mas de Deus, do Pai Celestial. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja que Jesus Cristo estava se referindo, quando ele disse aquele que crê em mim, ele estava se referindo naquilo que ele ia ensinar, naquilo que ele ia falar, ele estava se referindo à palavra que ele ia ensinar, que ele ia falar. Então, se eu e você crer nas palavras de Jesus Cristo e não murmurar, o que é que vai acontecer? Vamos estar agradável a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Isso será muito bom. Deus, ele não gosta da murmuração. Então, quando Deus diz que você tem que amar o próximo, então não murmure. Quando Deus diz que você tem que amar, não murmure. Quando Deus diz que você tem que perdoar, não murmure. Quando Deus diz que você tem que ajudar, não murmure. Quando Deus diz que você tem que deixar de fazer algo que você fazia de errado, não murmure. Então deixe, isso será bom para a sua vida, para a sua salvação. No versículo 41, veja o que Jesus Cristo falou, veja o que aconteceu. Murmuravam, pois, dele os judeus. Então, naquela época, os judeus, eles murmuravam de Jesus. Eles murmuravam da palavra que Jesus Cristo estava falando, daquilo que ele falou que ele era o pão do céu. Você acredita que eles murmuravam da palavra? Porque tem várias pessoas em cima da terra que são pecadores, são falhos, mas eles são pecadores, são falhos e respeita o próximo, respeita, né, o próximo e respeita a palavra, a Deus e a Jesus Cristo, entre aspas, de não murmurar, não zombar, não charlar de Deus nem de Jesus Cristo, nem da sua palavra, por mais que sejam pecadores. E os judeus, eles murmuravam porque disseram, eu sou o pão do céu. Então os judeus daquela época, eles murmuravam porque Jesus dizia que ele era o pão do céu, aquilo que ele estava falando, a palavra dele era o pão do céu. E isso Jesus Cristo falou para eles desta maneira. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Os judeus falaram na época, cujo pai e sua mãe nós conhecemos, como pois diz ele, desci do céu? Então eles não estavam crendo e não estavam querendo reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não estavam querendo ser servo nem discípulo de Jesus, não estavam querendo ser cristão. Eles estavam querendo servir ao diabo, a Satanás e aos demônios. Eles estavam querendo ser ferramenta do diabo naquele tempo. Imagine nos dias de hoje. Então, veja algo que Jesus Cristo falou para eles. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Veja que Jesus Cristo pediu ele, não murmureis, não murmureis. Quer dizer, ele estava murmurando da palavra, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele estava falando, murmurando sobre aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, falando. Então não é bom eu e você murmurar, porque desagrada a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e aos anjos. E isso impede você de entrar no céu.
Então não murmure, não murmure. Quer dizer, quando você vê um pecador, uma pessoa indo para a igreja, não murmure. Vala que ele ali é pecador, está indo para a igreja. Vala que ele ali outro dia ele estava fazendo isso e agora já está na igreja, já está falando de Deus. Isso é uma murmuração para Deus. É uma murmuração da obra dele na vida do ser humano. Então isso desagrada a Deus e a Jesus Cristo. É Jesus que falou assim, ó. Respondeu por Jesus e disse, não murmureis entre vós. Então não murmure. A murmuração desagrada a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Por mais que você esteja passando por uma situação ruim em sua vida, por mais que você não alcançou, não está onde você queria estar, ou você não alcançou o que você queria alcançar, então não murmure, diga assim, glória a Deus, aleluia, Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Então, o conselho de Deus para você, de Jesus Cristo, é não murmure. Deus abençoe você e sua família.